Bom dia, alunos. Então, hoje a gente vai dar complemento a um estudo sobre o equilíbrio químico, né? E aí, o que a gente vai falar hoje são sobre os fatores, tá? Que alteram, né? Deslocam o equilíbrio de um sistema. Então, né? Primeiro cientista, né, que falou sobre isso foi conhecido aqui, ó, Henri Louis Le Chatelier. Por isso que essas teorias é conhecido como princípios de Le Chatelier. Então, Le Chatelier, ele descreveu que 3 fatores podem alterar um equilíbrio químico, que são esses aqui: alteração da concentração de um reagente e dos produtos, não é isso? E alteração da pressão e também a alteração da temperatura de um sistema. Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá, tá? O que ele fala, né? Quando o sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, este se desloca momentaneamente no sentido que tende a anular essa perturbação, para voltar ao estado de equilíbrio anterior ou para criar um novo estado de equilíbrio caso a perturbação sofrida seja a variação da temperatura. Então, é um princípio muito importante, né, para a gente aqui, que mostra como que um equilíbrio pode ser modificado, né, para ter mais reagentes ou mais produtos, de acordo com o que você interessa. Aqui nós temos, então, como pode dizer, um esquema que mostra como cada um desses fatores vai influenciar. O primeiro fator, como a gente viu, né, é o aumento da concentração, né, da concentração de reagentes ou de produtos, né, como vocês podem ver. E aí o que acontece, né? A gente tem a seguinte situação. Primeiro aqui a gente tem um equilíbrio, que seria isso aqui, do PCl3 gasoso mais um cloro gasoso, formando PCl5 mais calor. Esse mais calor aqui, né, como a gente viu lá no ano passado, ele significa, né, como produto que essa reação tem um ΔH negativo. Logo, diminuir aqui um pouquinho o tamanho, eu tenho, então, um equilíbrio no sentido, né, direto, exotérmico, tá? Que libera calor. Isso aqui é muito importante a gente entender lá no final o que a temperatura influencia. Então, vamos lá. A primeira coisa é aumento na concentração dos reagentes. Reagente é o PCl3 ou Cl2, lembrando tudo que está antes das setas. Então, o aumento da concentração em um molde reagente desloca o equilíbrio no sentido da formação de produtos. O que acontece? Quando você aumenta, por exemplo, o PCl3, o sistema vai dizer que tem muito PCl3 aqui. Então, para corrigir essa diferença, né, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar o equilíbrio, tá vendo aqui, ó, a setinha de cima maior, no sentido dos produtos, fazendo produzir então mais PCl5, ok? Então, né, você tem essa informação. No caso de diminuição, o que vai acontecer? Retirando. A mesma coisa. Se eu, por exemplo, retirar o PCl3, o que vai acontecer aqui? Vai dizer que ele diminui. Então, vai diminuir essa quantidade. Logo, o sistema vai pensar, está faltando PCl3. O que ele vai fazer para corrigir, então? Ele vai deslocar, ó, nesse sentido. Sendo assim, vai produzir mais PCl3 para a forma de equilibrar. Ou seja, eu tirei o PCl3 e ele vai corrigir esse problema formando mais PCl3, deslocando o equilíbrio no sentido, ó, do PCl3. Então, como a gente pode ver aqui, ó, aumentando o PCl3, desloquei no sentido oposto àquele está. Retirando o PCl3, eu vou deslocar para o sentido dele mesmo.
Agora, vamos ao aumento da concentração, né, dos produtos. Caso ao contrário, agora eu não estou mais aumentando os reagentes, estou aumentando o produto. Então, nesse caso, o único produto que eu tenho é o PCl5. Da mesma forma que aconteceu aqui, o que o sistema vai dizer? Tem muito PCl5. Vamos, então, gastar esse PL5 para retornar o equilíbrio. Dessa forma, ele desloca para o sentido o quê? Sentido dos reagentes. Vai produzir mais PCl3, consumindo PCl5, retornando ao equilíbrio. Diminuição na concentração dos produtos. Como que vai acontecer aqui? Mesma coisa que aconteceu aqui em cima, só que agora no produto. Ou seja, retirando o PCl5, o que significa? Opa, está faltando PCl5. Como que o equilíbrio vai corrigir? Ele vai deslocar na formação do PCl5. Ou seja, vai consumir mais PCl3 para produzir mais PCl5, retornando ao equilíbrio. Então, como vocês podem ver, né, você vai ter a seguinte situação. O aumento na concentração se vai deslocar para o sentido oposto, né? Desculpa a minha letra aqui, que é uma merda, mas seria isso aqui, oposto. Que droga, né? Muito feio isso aqui, mas tudo bem. Já a diminuição vai fazer o quê? Sentido do reagente. Então, da substância, né? Vamos botar aqui, né? Então, vai diminuir a substância, beleza? Então, com isso, voltando aqui, então, com isso a gente tem o quê? A gente tem o efeito da concentração. Tranquilo? Agora vamos lá, né? Como que influencia a pressão? A pressão é mais simples de entender, né? Porque você vai ter os dois casos. Ou você vai aumentar a pressão, ou você vai diminuir a pressão. E aqui é importante, né, a gente entender um conceito, lembrar de um conceito que foi visto lá no segundo ano, que é sobre volume molar, né? Cada gás, aqui eu tenho um sistema gasoso, um gás, dois gases, 3 gases participantes. Né? Cada gás, independente do tipo dele, ele vai ocupar um volume de acordo com a quantidade de mols. Né? Você lembra que o volume molar é igual a 22,4 litros nas CNTPs. Então, significa que 1 mol, se um aqui na frente, né, ocupa 22,4 litros. Só que em vez de ficar falando no valor, eu vou chamar de volume. Um volume, 2 volumes. Então, 1 mol vai ocupar um volume. Um outro mol vai ocupar a mesma quantidade de volume. Nesse caso aqui, como eu tenho 2 mols desse lado, significa que eu tenho 2 volumes. Agora, nesse lado aqui eu só tenho um PCl5, logo eu só vou ter 1 mol, ou seja, um volume. Concorda então comigo que este lado aqui é o lado com maior volume. E esse lado aqui é o lado com menor volume. Concordam comigo? Então vai ser bem simples entender isso. O aumento da pressão vai fazer deslocar para onde? Olha aqui, para o PCl5, a setinha maior aqui. Vai fazer com que eu tenha um deslocamento para um lado com menor volume. É difícil escrever com esses mouse aqui, mas tudo bem. E, no caso, o contrário, a diminuição da pressão, olha para onde está a setinha agora, no sentido que tem 2 volumes, ou seja, vai deslocar para o maior volume. Muito simples. Então, o aumento da pressão desloca para o lado com menor volume. A diminuição da pressão aumenta para o lado com maior volume. A gente pode observar isso, né, com um exemplo muito simples, que é basicamente o quê? Se você pegar um balão de gás, né, um balão de encher de festa, e você aproximar da boca, aumentando a pressão, né, a sua boca vai fazer uma pressão nesse sistema. O ar vai sair do seu pulmão, lado com maior volume, e vai para o lado com menor volume do balão. Olha como é simples. Agora, segura esse balão na sua mão, né? O que vai acontecer? Né? Quando você diminuir a pressão, ou seja, quando você ligeiramente soltar esse balão, né?
A atmosfera, ela tem muito maior volume do que dentro do balão. Então, o lado com maior volume é o da atmosfera. Quando você diminui a pressão, o ar sai de dentro do balão e vai para fora, né? E faz aquele efeito do balão subindo desengonçadamente. Tranquilo, né? Tudo bem, né? Então, vamos lá. Para a gente finalizar, eu tenho um aumento da temperatura, né? E a diminuição dela. Como eu falei lá em cima, vocês vão lembrar, o mais calor aqui significa que esse processo é exotérmico. Porém, esse exotérmico ele vai ser no sentido dos reagentes para os produtos. Como a reação acontece no sentido oposto também, eu digo que do lado, né, dessa seta aqui, ó, do produto para os reagentes, o que vai acontecer? Eu vou ter um processo endotérmico. Então, lembrando, sentido direto, né, da reagente para o produto, eu vou ter exotérmico, libera calor. Sentido do produto para o reagente, eu vou ter um processo endotérmico que absorve calor. Aí é muito simples, não tem segredo. Aumento da temperatura. Quem vai ser favorecido? Né? Se eu aumento a temperatura, eu favoreço a absorção de calor ou a liberação de calor? Vamos lá? De novo a pergunta. Se eu aumento a temperatura... Opa, caiu aqui um pouquinho. Eu vou estar favorecendo a absorção de calor ou a liberação? Lógico que vai ser a absorção. Então, se o sentido endotérmico, que é do produto para o reagente, absorve calor, o aumento da temperatura vai favorecer ele. Por isso que a setinha aqui, ó, está maior no sentido dos reagentes. Caso contrário, eu diminua a temperatura, o que vai acontecer? Aí sim, né? Eu vou favorecer o sentido exotérmico, de liberar calor. Então, eu vou diminuir a temperatura, então vai ser mais fácil para liberar calor. Nesse caso, como a gente viu, ó, o mais calor aqui no sentido dos produtos, significa que está liberando calor. Quando eu diminuir a temperatura, eu vou liberar cada vez mais calor, mais calor, mais calor, mais calor. Então, o sentido direto, né, do reagente para o produto vai ser favorecido. Então, esse aqui é o princípio de Le Chatelier, como vocês podem ver.